Sim, sim, vou já abrir aqui. Vou entrar pelo celular, que aí não tem perigo de cair, vocês ficam só me vendo. Acho que também se desligar a câmera, todo mundo desligando a câmera, fica melhor. Eu vou entrar aqui. Aí eu vou botar só para o áudio. Deixa eu ver se entrou. Pode colocar na... Era a metodologia que eu estava falando, não era? Né, Paulo? Sim. Entra aqui, eu vou explicando para vocês. Deixa eu fechar aqui a câmera, que eu acho que fica melhor. Milena, você parou fazendo uma pergunta ou querendo fazer menção a uma pergunta. Você falou assim, olha, vocês podem me perguntar no Piauí, aí parou, eu vi até aí, certo? Quando você estava falando da metodologia. E fique super tranquila que vai dar tudo certo. A gente já sabe que você está muito apropriada, certo? Pela sua fala inicial, já percebe isso. Fique super tranquila que vai dar certinho agora, tá bom? Tá bom. Então, a metodologia que a gente usou foi com base na pesquisa qualitativa. Para quem não sabe o que é pesquisa qualitativa, é uma pesquisa que... Pera, tô compartilhando também. É uma pesquisa que que busca entender os motivos de certos comportamentos ou certos fenômenos, buscando explicar o porquê das coisas, né? E aí pode passar, Paula. E também, além da pesquisa qualitativa, a gente teve como base a pesquisa participante, né? Com os pesquisadores dentro da pesquisa, né? Podendo participar da pesquisa, como já tinha interação com o meio, com a comunidade, o pesquisador, ele consegue observar mais coisas, né, e colocar suas observações na pesquisa também. Além disso, pode passar, Paulo. Além disso, também, a base de análise da gente foi o método crítico dialético, que é um método com bases filosóficas e busca entender também essas contradições e historicidade dessa relação do ser humano com a natureza, buscando fazer uma análise crítica do objeto. Aí, pode passar. Aí, o local da pesquisa. Aí vocês me perguntam assim, sim, menina, no Piauí, mas onde é que fica a comunidade que vocês estudaram? Pode passar. Aqui é um recorte da comunidade, né? Tem o mapa do Brasil, aí ampliado é o mapa do Piauí, essa parte azulzinha é a região sudoeste do Piauí, mais ou menos. Aí é Cristino Castro, o município de Cristino Castro. Essa delimitação de vermelho é a cidade de Cristino Castro, e o sítio fica nesse ponto branco aí que está marcado. Certo? Agora, localizadas, a gente vai entender... Pode passar. Como foi os instrumentos usados na pesquisa. A gente teve dois tipos de instrumento para essa pesquisa, foi com base em entrevistas e grupo focal, vou explicar um pouquinho melhor mais na frente. Agora eu vou apresentar pode passar. Vou apresentar o quadro de entrevistados e entrevistadas. Na pesquisa, a gente usou o nome social das quebradeiras, né? Pois para elas remete força, e aí elas quiseram ser identificadas. E aí, além de um grupo de 35 quebradeiras da comunidade, 6 foram selecionadas pela disponibilidade delas, né? Pela questão de diferentes idades e de já terem filho, já ter família com filho, né? Para a gente poder entender como é que o extrativismo interfere na renda. Além das mulheres, foi entrevistado o Francisco Rocha, que é o Franzé, como a gente conhece o Franzé, que ele é membro da CPT e atua na região, e o Paulo Ferreira, que é da comunidade também
e é o agente de saúde da comunidade. Além disso, na perspectiva da pesquisa participante, teve as minhas considerações da pesquisadora. Pode passar, Paulina. Aí eu vou caracterizar os instrumentos, como foi que a gente fez. Essa pesquisa, ela teve duas modalidades, né? Pois a pandemia, ela atravessou a pesquisa, e aí, com isso, a gente teve que se adaptar, a pesquisa teve que se adaptar ao momento que a gente está vivendo. E aí, na modalidade na modalidade presencial, foi a apresentação do TCLE, que é o termo livre esclarecido, que a gente apresentava para as mulheres os objetivos da pesquisa. Antes teve uma conversa prévia, né? Mas aí a gente formalizou os objetivos da pesquisa, se poderia gravar, porque a gente gravou as entrevistas para poder transcrever depois. E aí estava tudo esclarecido no termo e elas aceitaram. E aí, nessa parte presencial, foi foi entrevista na forma de questionário semi-estruturado e caderno de campo, né? Eu gravava a entrevista e anotava as observações no caderno de campo. A modalidade à distância foi, na presencial foi individual, né? Eu ia na casa de cada mulher e a gente conversava. Na modalidade à distância, já foi o grupo focal, foi todo mundo junto. A gente teve um probleminha da modalidade à distância pela questão da internet, né, que lá na comunidade não tem linha de telefone, e aí fica difícil captar o sinal. E aí a juventude ajudou muito nesse momento, que aí um membro da juventude ia na serra, subia a serra e mandava o sinal para as mulheres lá embaixo, até quando a gente conseguiu conectar, conseguiu conversar. Pode passar. Certo. E agora o tratamento e análise dos dados. Após as entrevistas, né, cada entrevista e o grupo focal, a gente transcrevia as entrevistas e as observações do caderno de campo. E a organização e análise. A organização, ela foi feita por tema, com base, né, nos objetivos, os temas com base nos objetivos, e a análise foi feito um quadro com essa visão do análise crítica descritiva, um quadro que resumiu os resultados, e também como forma de melhorar na hora de fazer essa devolutiva para a comunidade. A organização dos dados primeiro foi feito os aspectos sociais, econômicos, extrativistas, e após foi feita a identidade, organização política e acesso à educação na comunidade. Pode passar, Paulinha? Certo. Aí agora, a gente traz a tabela do perfil socioeducativo da comunidade e das quebradeiras de coco, na verdade. Aqui foi as 6 quebradeiras que a gente conversou, e aí a gente percebe, nesse quadro, as diferentes idades, os diferentes números de filhos, e a escolaridade. A gente percebe também, se vocês prestarem bem atenção, nas 3 mulheres consideradas mais velhas, que é a Dona Elizabeth, a Dona Francisca e a Dona Maria Francisca, né? Elas têm apenas o contato na escolaridade com o ensino fundamental. As mulheres consideradas mais novas, que é a Marcelene e a Maria Selma, elas já têm o ensino médio completo. E a Dona Solimar, né, que é uma das lideranças da comunidade também, ela apresenta o ensino superior, é a única mulher quebradeira de coco da comunidade que apresenta o ensino superior. E aí, isso vai ser uma observação que a gente vai conversar um pouquinho depois. Aqui, a gente organizou os resultados com base nos temas, pensando em responder os objetivos. Aí, aqui, esse quadro é o quadro de síntese. Eu vou apresentar para vocês cada tema e a gente vai conversando, para ficar melhor, para fluir mais. Aqui, nesse primeiro, tem o tema, os avanços, os desafios e as possíveis recomendações. Nesse tema é a realidade social, cultural, educativa e econômica das mulheres e da comunidade. Como avanço, a gente tem que as novas gerações estudam, só que tem um porém nessa relação. As crianças estudam, só que na comunidade não tem mais escola. Tem a escola física, né? Só que a escola não funciona mais, foi fechada. E aí a nova geração estudam, mas elas precisam se deslocar para a cidade, né? E aí as mães ficam com um pouco de receio, meu filho é pequeno, vou botar no ônibus, aí tem o medo da estrada de má qualidade, só que elas se esforçam para os filhos estudar, elas têm esse reconhecimento, né? Que a educação, ela tem potência.
Aqui, outro avanço também que a gente notou é que a comunidade ela tem acesso a políticas públicas para o semiárido. A comunidade, quando ela foi se instalar, ela teve dois grandes problemas, que foi a falta de energia elétrica e a falta de água. E aqui, como avanço, a gente notou que a comunidade ela teve acesso ao programa de cisternas para a convivência do semiárido. E aí é um avanço. Aqui, como o fechamento de escolas já é um desafio. Como eu já falei, a escola é fechada na comunidade, e isso deve ao fato das mulheres mais velhas só ter apenas o ensino fundamental, não ter tido a oportunidade de completar a escolaridade delas. E aí a gente traz dados de fechamento de escolas do campo, de Borges, de 2017, que ele pesquisou, e ele afirmou que em 2014, só no ano de 2014, foram fechadas 377 escolas do campo no Piauí. E, além disso, não é só esse projeto de fechamento de escolas, não é referente só ao Piauí, é referente em todo o Brasil, de escolas do campo. Dados do INEP, que até 2018, 40 mil escolas do campo foi fechada só no Nordeste, gente. Esse projeto de escolas do campo, ele não é à toa, ele não é para nada, né? É um projeto. E aí, essas pessoas que moram no campo, sem acesso a escolas, elas vão fazer o quê? Eu não tenho educação aqui para meus filhos, eu vou mudar para a cidade. E aí, amplia o êxodo rural, e na região que está tendo, que a gente vai conversar mais um pouquinho também, é muito conflito por terra, a população sair do campo, e aí, com a população saindo do campo, vai ter a questão de não vai ter mais, não tem mais como fazer as práticas extrativistas, e aí, às vezes, nem tem moradia digna na cidade, né? E aí, outro desafio também que a gente notou foi a falta de infraestrutura para apoio à internet, para comunicação, principalmente no momento da pandemia, né? A comunidade ela ficou totalmente isolada, pois não podia se deslocar, não podia sair nem entrar da comunidade, e também não tinha como se comunicar com a comunidade. E aí a gente vem com as propostas. Tem a proposta de reabertura da escola da comunidade, né? E aí, para que as crianças possam ter a educação do campo, no campo, e também estabelecimento de EJAs, que é a educação de jovens e adultos, integradas à vida, para que incentive essas mulheres, que é bandeira de corpo, que não tiveram esse contato, que não tiveram essa continuação da escolaridade, oportunidade e incentivo para que elas voltem a estudar. Pode passar, Paulinho. E aí, como na parte do tema práticas extrativistas e culturais das quebradeiras, a gente tem como avanço a aprendizagem ancestral, né, a importância da geração, desse aprendizado que vem ao longo de geração, né. As mulheres afirmam que elas aprenderam a quebrar o coco com a avó, que elas aprenderam a quebrar o coco com a mãe, com a sogra, né, tem essa questão da aprendizagem ancestral, né, de ter vindo geracional, que está sendo repassada. Ela também tem essa cosmovisão e valorização da palmeira. Além disso, também, elas apresentam múltiplos usos do babaçu na região, como alimento, como trabalho e como renda. E outra coisa importante também que a gente observou é que essas mulheres, elas reúnem aquilo que o capitalismo separa. Elas reúnem a economia com a cultura, né? A prática, o costume de quebrar o coco, gerando a economia delas, e anda junto. E anda bem. Elas unem a conservação com o extrativismo. Elas extraem o coco-babaçu, mas ao mesmo tempo elas estão conservando. Além disso, também tem a melhora de renda e nutrição das famílias, porque além delas venderem o coco-babaçu, também elas consomem o coco-babaçu. Como desafio, a gente traz a ausência de políticas públicas de apoio ao agroextrativismo na pandemia. Em toda a região, né, as feiras foram fechadas, as mulheres, elas vendem o óleo delas em Cristino Castro, na feira de Cristino Castro, né? E aí, no momento da pandemia, como tudo fechado, a única renda que elas têm é a venda do óleo de coco. E como que elas conseguiram se manter? E aí a gente notou a ausência dessas políticas públicas nessa época, principalmente de pandemia, que foi difícil para todo mundo, principalmente para essas mulheres que não têm outra renda. Aí, como recomendação,
a gente traz formalizar as atividades coletivas por meio de uma cooperativa. Essas mulheres, elas apresentam uma atividade coletiva desde a coleta do coco, a quebra do coco, o processamento do coco, até a venda do coco. E formalizar essa atividade por meio de uma cooperativa é mais oportunidade para que elas tenham acesso a políticas públicas. Apresentar ferramentas políticas pedagógicas que sistematizem sua produção. A gente questionou também as mulheres em relação à produção, se elas anotavam a produção, se elas tinham esse controle dessa produção delas, né? Aí elas falaram que não tinham prática de anotar, e aí só quantificaram para a gente, só falaram para a gente que só consideraram como produção o extrativismo do babaçu, sendo que elas extraem outros frutos do cerrado, elas têm criação, elas têm quintais, isso é agroecológico, e aí uma ferramenta política e pedagógica que poderia ser apresentada para elas é as cadernetas agroecológicas. E aí seria uma forma também de sistematizar essa produção e de reconhecer o trabalho dessas mulheres. Além disso, como recomendação, a realização de formações de cunho político para que as mulheres reconheçam seus direitos. Quando a gente questionou se elas conheciam seus direitos como quebradeiras de coco, como comunidades tradicionais, se elas conheciam as leis de proteção ao babaçu, que não pode envenenar as pindovas, elas ainda não ficou tão clara esse tema para elas, né? E aí necessita a realização dessas formações para que elas tenham ciência e elas sabem para quem cobrar a efetivação dessas leis. Vou passar, Paula, eu passando aqui. Além disso, como tema de perceber os elementos constitutivos da consciência socioambiental, feminista, econômica e política das mulheres. Como avanço, a gente tem o contato com a CPT e o MICB, elevando o horizonte de consciência política. A comunidade, ela tem contato com a Comissão Pastoral da Terra e o movimento interdistrital das quebradeiras de Coco-Babaçu. Esses movimentos, eles são essenciais para a formação de lideranças na comunidade, principalmente, estou falando principalmente na comunidade, né, formação de liderança na comunidade e formação também de gestão de recursos, como está tendo agora. Além disso, outro avanço que a gente notou é o contato com o projeto de extensão, que é o projeto coordenado pela professora Adriana, Noções de Sustentabilidade da Cadeia do Coco-Babaçu. Ele contribui para o estímulo a criar novas formas de utilização e renda do extrativismo. Tanto é que foi a oficina do sabonete, né? Agora as mulheres, além de vender o óleo, além de vender o mesocarpo, além de vender o carvão, elas também vendem sabonete do babaçu. E apoio, acesso a financiamentos, também foi outro apoio, que teve apoio da UFP, né, como projeto de extensão, da UFP, e também da CPT, que conseguiu financiamento, concorreu ao edital do Fundo Babaçu, gerenciado pelo MICB e pela Fundação Ford, e aí a comunidade, ela ganhou financiamento, e foi beneficiada, na verdade, pelo financiamento, e está podendo reformar a fábrica de processamento que elas têm, e também adquirir alguns materiais que elas precisavam. Além disso, também a autonomia da renda para essas mulheres. Como desafio, a gente tem que as mulheres mais novas, elas não percebem, não permanecem na comunidade, porque elas não percebem o extrativismo como atividade possível. Essas mulheres, elas têm contato com escolas da cidade, né, e aí elas têm aquele contato que o campo é atrasado, e que na cidade é melhor, e elas não percebem que elas podem ficar na comunidade e podem continuar a atividade. E como recomendação, a gente tem que essas formas de incentivo para que a comunidade permaneça no campo, e formas de escolarização para a juventude camponesa, para que essa juventude estude e volte a atuar na comunidade, como é o caso que a gente vê no processo de formação de educadores do campo, né? Que as pessoas são do campo, vão estudar, passam tempo na universidade, um tempo na comunidade e voltam para a comunidade para trabalhar em sua comunidade. Pode passar, Paulinha.
E aí, gente, vem agora os impactos decorridos da existência do agronegócio. Na verdade, os impactos decorridos da existência do agronegócio tá presente em todos os temas. Está presente no fechamento das escolas, está presente nas questões de consciência política das mulheres. E aqui é mais específico, por quê? Porque, como avanço, a gente não tem nada. A gente só tem desafios desses impactos. E aí, o desafio que apresenta os desmatamentos na região, naquela região do território sul do Piauí, ele é intenso para a produção da monocultura. Além disso, tem o cercamento dos babaçuais e a escassez do fruto. Sem o fruto, não tem como a comunidade se manter. Se essas mulheres não tiverem acesso ao fruto, como é que elas vão produzir, como é que elas vão conseguir praticar o extrativismo? Como é que elas vão conseguir renda para sobreviver? Além disso, tem o aumento das distâncias para a coleta do babaçu. Foi apresentado, né, que uma quebradora falou que elas vão se deslocam para outra comunidade para coletar o coco, porque na comunidade já não tinha tanto como tinha antes. E aí isso afeta também no desgaste físico, no desgaste mental e na renda dessas mulheres. Além disso, tem a contaminação de água, de solo, de ar, que o agronegócio é todo baseado em insumos agrícolas, e isso, além de causar mal para o ser humano, né, contamina também os recursos naturais, e além dos conflitos por terra, né, que é recorrente naquela região. E como recomendações, a gente tem pressão ao poder legislativo para aprovação da lei estadual, provida da lei do babaçu livre no estado do Piauí. Para quem não sabe, a lei nacional do babaçu livre, ela não foi aprovada pelo Senado, porque a gente a gente vê lá que tem a bancada ruralista, e todos são latifundiários e defendem o agronegócio. Então, leis ambientais é difícil passar. Agora, os agrotóxicos, passa aí. E regularização das terras, volta um pouquinho, regularização e reconhecimento das terras das comunidades e povos tradicionais do Estado. Pode passar agora. E aí, como considerações finais, a gente traz esse conhecimento ancestral, o poder desse conhecimento ancestral passado de geração, né? Como é que esse conhecimento ancestral chega para essas mulheres e qual é a ameaça desse conhecimento ancestral parar nessa geração e não continuar. E aí também, essas mulheres com esse conhecimento ancestral, elas são consideradas como guardiães da socio-agrobiodiversidade, que nessa relação que elas têm de extrair o fruto do babaçu, ela também tem em conservar a região da Mata dos Cocais, a região do Cerrado, onde elas estão inseridas. Além disso, essa identidade, ela vem reforçar o trabalho dessas quebradeiras de coco, né? Quando você conversa com a quebradeira de coco, eu sou quebradeira de coco, eu estou na luta, mas eu sou quebradeira, e ela se reconhece como quebradeira de coco e tem orgulho da identidade de quebradeira de coco. Só que essa identidade de quebradeira de coco, ela foi adquirida em prol de muita luta do movimento. E também a gente traz como observação, como consideração final, a necessidade de escolarização das mulheres de quebradeira de coco lá do comunidade de sítio, né, que é para que elas ampliem essa consciência delas sociopolítica e possam cobrar e possam saber quem cobrar, né. E aí também com as práticas do agronegócio ameaçando a sobrevivência da comunidade, com a expansão do agronegócio, essas comunidades ficam cada vez mais restritas na comunidade, nos arredores da comunidade já tem fazendas instaladas, e aí o coco-babaçu cada vez mais escasso ameaça a sobrevivência da comunidade. Aí também a gente traz como consideração qual o papel da universidade numa região onde é considerada que tem o maior número de doutor por habitante, e as escolas do campo estão fechando. Há uma contradição aí, né? A universidade, ela está trabalhando em prol da sociedade em geral ou em prol do agronegócio, principalmente na região de Bom Jesus e adjacências. E também a gente questiona, também a gente traz como consideração final a necessidade de uma engenharia florestal educadora e voltada para os povos da floresta.
não só para produção de eucalipto e mogno também, né? Vamos pensar nos povos, na conservação da floresta e na conservação da vida e dos povos das florestas. E aí, Paulinho, vou passar. Paulo? Aqui algumas das referências, e aqui eu quero agradecer as mulheres da comunidade, né, principalmente as quebradeiras de coco, a comunidade em geral, a juventude, que ajudou muito também na pesquisa, a professora Adriana, os meninos do projeto, o projeto em si, e aí, gratidão por todo mundo também que está aqui, e vamos para a Lapada agora. Caiu, não? Terminou. Não, foi perfeito agora. Milena, você sabe o que eu digo, né? 2 minutos de elogio e 28 de